dia, gente. Vamos começar a falar sobre o céu do dia. Então, hoje é quinta-feira, é um dia regido por Júpiter, que é Zeus na mitologia. E, inclusive, vai ter a ver com o mito que eu vou trazer de touro para vocês, porque Júpiter ele se transforma em touro, né? Ele se transforma já em vários animais, mas dos animais que ele se transforma é em touro, e a Lua hoje ingressou em touro 3,59. Primeiro eu vou passar pelos aspectos, depois eu quero trazer para vocês esse mito de touro, porque eu acho que vai ser bem importante, principalmente que amanhã a gente vai ter uma lua cheia. Então a gente pode sentir muito isso, né? Essa influência, essa correspondência. Bom, então lembrando, hoje é quinta, dia regido por Júpiter, que está no signo de Gêmeos, então traz essas questões de comunicação, de trocas, de aprendizado, né? Essa energia mental. Lembrando que Júpiter está retrógrado, então tem essa energia de revisão, de retomada, né? De rever essas questões que envolvem justiça, leis, estudos, né? A nossa fé também. Bom, 3h50, a Lua ela fez uma quadratura com Plutão, né? O Plutão que ainda está em Capricórnio, no dia 19 ele vai ingressar em Aquário. A Lua ainda estava em Áries, né? 3h50. Então a quadratura ela pode ter evidenciado algum conflito que poderia estar mais oculto, né? A Lua em Áries com essa pressa para resolver as questões emocionais e Plutão em Capricórnio lidando então com essas questões de controle, né, da matéria, essa retomada mesmo de poder, né, lidando com essas faltas materiais, né, essas tensões no campo do trabalho, do dinheiro, enfim, tudo que envolve a matéria. E aí, 3h59, a Lua ingressou em Touro, que é um signo onde a Lua se sente exaltada. A Lua ela vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A Lua representa a memória, né? E exaltação é como se ela vestisse uma roupa que, além dela estar muito confortável, ela é elogiada, ela é exaltada. Então, nos livros de astrologia tradicional, eles dizem que a exaltação é como se ela fosse recebida assim no palácio de um rei. Então ela é muito bem tratada, né? Então a gente pensando que a Lua rege o nosso corpo, o nosso ritmo, o nosso humor, é a gente se tratar mesmo como uma rainha, né? Trazer essas questões. Então Touro tem a ver é regido por Vênus, exalta a Lua. Então tem a ver com essas questões de prazeres corporais, né? De se permitir esse conforto, essa busca de estabilidade, de segurança, tá? Então, hoje pode ser um bom dia para lidar com essas questões que envolvem a nossa consciência corporal, os nossos recursos materiais, né? Olhando para tudo que diz respeito à vida prática, tá? Lembrando que a gente está na fase crescente e amanhã que chega o ápice, que é essa lua cheia. Refletir, né, também, então, aonde que a gente tem buscado segurança, aonde que a gente tem buscado essa estabilidade, né? Também pensando que Touro é regido por Vênus, a Vênus está em Capricórnio, então essa questão dos limites nas relações, nos limites às vezes até dos desejos, né, dos nossos gastos e tudo mais. E 8h57, a Lua em Touro ela vai fazer uma quadratura com Marte em Leão. Então lembrando que Marte ele é o nosso deus da guerra, das lutas, dos conflitos. A quadratura é um aspecto de tensão, então às vezes pode trazer esse impulso, né, essa impulsividade, essa energia mais bélica mesmo. Pode ser para se posicionar, mas eu diria para vocês evitarem, assim, né, perceber se esses conflitos que vêm à tona, eles valem a pena, né, escolher as suas lutas, porque às vezes, principalmente como são signos fixos, tanto a Lua em Touro, tanto o Touro quanto o Leão são signos fixos, às vezes aquela coisa meio territorialista, meio luta por ego, né? Luta por teimosia mesmo, sabe? Então prestem atenção nisso se às vezes vocês não estão só teimando ou realmente precisa, né? Pensando em Marte em Leão, essa questão de liderar a si mesma, né? De colocar essa energia pra si. E amanhã, outra coisa interessante, amanhã Saturno, ele já volta ao movimento direto, né? Ele tá saindo, assim, da retrogradação. Então, principalmente pessoas que têm ascendente em Capricórnio e Aquário, que são regidas por Saturno, mas se você tem também planetas nesse signo, você também pode sentir mais forte, tá? Então, agora, eu vou trazer um pouco para vocês do mito relacionado ao signo de Touro, a constelação de Touro. Então, tem esse primeiro mito que tem a relação com Júpiter, né, que ele se transforma em Touro. Então, ele tem filhos com a Europa. Inclusive, Europa é vó de Ariadne, que eu já vou entrar, já vou explicar o que ela faz parte do mito.
Mas o mito que está relacionado com o signo de touro tem a ver com o Minotauro, que é aquele homem que tem a cabeça de touro. E como que é, né, esse nascimento do Minotauro? Então a gente tem que pensar que a gente tinha, deixa eu lembrar agora o nome do rei, o rei Minos, que era filho de Europa. Ele recebe um touro de Poseidon, de Netuno. Só que esse touro que ele recebe era para ser sacrificado, tá? Era para ele sacrificar para o deus Netuno. O que acontece é que ele não sacrifica. Ele gosta do touro e fala, achei muito bonito, não vou sacrificar esse touro. E aí ele sacrifica um outro touro, só que o deus percebe. E aí o que acontece é que Poseidon, né, que é Netuno, ele se vinga do rei Minos. E como que ele se vinga? Ele vai fazer a mulher do rei Minos, Pasífae, vai fazer ela ficar apaixonada por esse touro. Então ela fica cheia de paixão por esse touro, né, que não foi sacrificado, que deveria ter sido sacrificado. E aí o que acontece é que ela acaba copulando com o touro. Tem algumas versões do mito que falam que é Dédalo que ajuda ela a copular com o touro, enfim. E ela acaba tendo um filho disso, que é o Minotauro. E aí o rei Minos, assim, envergonhado com essa situação, ele vai pedir para Dédalo construir um labirinto para deixar esse monstro lá, né, para não permitir, né, que ninguém veja. Então, a gente pode pensar no Minotauro muito como os nossos instintos, muitas vezes que a gente esconde, que a gente não quer que ninguém veja, né, que vai falar sobre esses desejos ali, enfim, que a gente busca esconder, tá? Então, essa é a parte do mito, do nascimento, daí é criado esse labirinto, e aí tem outro ponto que eram enviados sacrifícios para o Minotauro. Então, o rei Minos, ele tinha uma dívida com Atenas, e Atenas enviava cerca de 7 homens e 7 mulheres cada 9 anos para serem sacrificados por Minotauro. E aí o que acontece é que Teseu, que era filho do rei de Atenas, ele se revolta com isso e fala, não, eu vou no lugar de uma dessas pessoas aí de sacrifício para acabar com isso, para acabar com esse tributo. O que acontece é que ele vai lá, e ele conhece Ariadne, que é a filha de rei Minos. Ariadne fica apaixonada por ele e resolve ajudar ele nesse enfrentamento do Minotauro. É aí que vem o fio de Ariadne. Então ela dá esse fio que muitas vezes pode ser um fio de lã, um fio de ouro, e esse fio ajuda ele a se conduzir nesse labirinto do Minotauro. Ele consegue enfrentar o Minotauro e consegue voltar, porque isso é muito importante também, né? Então, até pensando numa correspondência simbólica da gente enfrentar, né, os nossos medos, instintos, sombras, mas a gente também tem que saber voltar. E às vezes isso que é o mais difícil, né? Então, ele vai até lá, consegue voltar, e tem algumas versões do mito que diz que ele prometeu casar com a Ariadne, né? Ela ajuda ele, ela casa com ele casa com ela. O que acontece é que ele volta, ele consegue libertar esses outros tributos, né? Esses homens e mulheres, 7 homens e 7 mulheres, que a gente pode até pensar também numa correspondência de quanto, muitas vezes, esses nossos instintos, eles podem matar parte de nós mesmas, sabe? Aquelas coisas que a gente faz por compulsão e partes nossas vão morrendo, sabe como? Eu penso muito nessa linha de pensamento. Então, deixa eu pensar onde eu parei. Ah, tá. O Teseu, então, ele foge e aí ele abandona a Ariadne. Ele deixa a Ariadne totalmente abandonada. Abandonou, foi embora. E aí ela fica arrasada, né? Ela fica acabada, ela se sente rejeitada. Só que o que acontece? Dionísio, que é o deus do vinho, da fertilidade, das festas, estava passando por lá. E ele se apaixona por Ariadne. Então, no fim do mito, o que acontece é que ela casa com Dionísio. Ela vai para o Olimpo, ela vira estrela, ela vira constelação, ela ganha uma coroa. Então, a gente pode pensar muito nesse simbolismo, assim, né? A mulher que é abandonada, ela é rejeitada, e depois ela se conecta, assim, a gente pode pensar no Dionísio também como esse deus do êxtase, né? Do êxtase espiritual. Então, esse momento, tipo, ela tem esse sofrimento,
só que ela consegue se libertar dessa dor, ela consegue sair dessa tristeza através do prazer, através dessa conexão, né, que a gente pode simbolizar. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, às vezes é uma conexão com nós mesmas, né? Pode simbolizar isso, esse contato com o nosso próprio prazer, com o nosso próprio desejo, né? Então é como se tivesse mesmo uma nova vida, né? Uma transformação a partir desse êxtase mesmo. Então é isso, o mito. Eu acho esse mito muito legal, mas ele, assim, eu trouxe ele de uma forma bem simplista, né? Mas dá pra aprofundar em diversos pontos. E a série Caos, que eu já mencionei pra vocês diversas vezes, que é uma série da Netflix, traz muitas partes desse mito, né? A gente tem a Ariadne, tem o Minotauro, tem algumas divergências, né? Porque ele traz muito pra contemporaneidade e tal, tem algumas coisas que não correspondem exatamente ao mito, mas é muito legal pra entender, né? Pra trazer essa referência visual também desse mito. Série Caos com K, começa com K na Netflix. E outra referência artística também, que é inclusive de uma taurina, que é poetisa, que ela se chama Hilda Hilst, não sei se vocês conhecem. Ela fez vários poemas de Ariadne para Dionísio, inclusive o Zé Cabaleiro musicou, né? Então, se vocês quiserem ouvir também, vocês procurarem no Spotify, né, YouTube, qualquer um desses sites, vocês também podem se conectar através desse mito. Então é bem interessante, né, esse momento que ela casa com Dionísio. E eu acho que é isso de referência que eu queria trazer pra você. Ah, eu lembrei uma outra coisa também, que eu fiz um curso de mitos com a Júlia, o Instagram dela é Júlia das Fadas. E ela fala que esse processo do fio de Ariadne tem a ver com tecer, que tem a ver com escrever, que tem a ver com fazer poesia. Então, uma forma da gente sair desse labirinto, que a gente pode pensar no inconsciente, né? Nesses lugares onde a gente não consegue ver fim, que a gente fica emaranhada, pode ser fazer poesia, pode ser fazer arte. Então é isso para o dia de hoje, trouxe todos os aspectos. E amanhã então é lua cheia, então já dê uma olhada aí na área da sua vida, né? Na casa que vocês têm o signo de touro, porque ali pode trazer eventos, né, necessidades. Hoje, às vezes, vocês já podem sentir. E eu vou abrir também uma leitura de tarô e astrologia para quem quiser se aprofundar, entender mais sobre a área da vida, né? Às vezes, para aprofundar um pouco ali na questão astrológica. E também o conselho do tarô, se vocês quiserem. Então, daqui a pouco eu já vou deixar nos stories, tá bom?